dessa caminhada que fazemos dentro dessas 3 dimensões. Mas, então, entenda bem, o livro como todo, ele terá um sumário lá no começo. Né? Este aqui, por exemplo, são 3 escolas sistematizadas, mas aqui na frente tem um sumário, né? Um sumário com títulos e subtítulos. No caso da sistematização de vocês, vejam bem, a sistematização das 4 páginas de cada etapa, elas precisam ter um roteiro, mas não necessariamente dentro do contexto do livro vai aparecer um sumário em cada etapa. Agora, o texto de vocês, ele precisa ter uma introdução. Acho que só não lembrar do tempo que ele ou seja, quero ver como a gente diz, aqueles textos retos, cansativos e não te dá um sono, né? Aí ninguém aguenta, né? Então, o texto de vocês, quando vocês começarem a ver, vocês têm tudo isso aqui na mão. Tudo isso aqui. Aí vocês vão começar a construir a sistematização da experiência. Vocês têm que começar o texto dizendo o que vai passar. A introdução, ela pode, no caso, como o texto é 4 páginas, a introdução, vocês podem explicar a introdução em 5 linhas. Qual é o propósito desse texto? Contextualizar bem a experiência tal e a experiência, tá? Então, tem que ter uma introdução. Eu tenho que pegar o texto de você, nós vamos aqui de 23 a 25 de setembro, no GT vai ser um dia de Brasília, 4 dias, só para ver falar sobre isso. Aí nós vamos ficar conversando no final. A gente já vai sentir na introdução se vocês nos agarram para ler o texto ou não. Porque vocês têm que, na primeira linha, segurar o leitor. Mas às vezes na primeira, na segunda linha, vocês dispensam o leitor. Tá? Então a introdução, que fica claro. Qual é o propósito do texto, quem vai dialogar, qual é a metodologia, tá? Bem claro. Depois, o texto de vocês tem que ter um desenvolvimento. Um desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É o coração. É o conteúdo como tal já no processo de reflexão. Mas esse desenvolvimento, ele também tem que ter alguns subtítulos, que agora vai ser difícil de eu precisar para vocês, porque cada experiência é uma experiência diferente. Mas assim, num texto de 4 páginas, eu imagino que pelo menos tem que ter 3 ou 4 subtítulos. Tá? 3, 4 subtítulos. Que vocês vão criando a partir do conteúdo da experiência que vocês estão descrevendo, analisando. E depois vocês têm que fazer uma despedida do leitor, que é a conclusão. A gente já não chama mais quase de conclusão, embora muita gente usa, porque conclusão da questão aqui que a gente fechou. Que a gente, não, eu trabalho muito com considerações finais. Tá? Considerações finais, ou quem quiser usar a conclusão, enfim, leia outros livros, outros artigos e veja como é que o pessoal faz. Mas eu trabalho com considerações finais. Agora, deixar bem
tem 4 páginas, seria ousadia, né? Dizer que a gente esgotou o assunto de uma determinada experiência, mas arrisco-me a costurar algumas considerações. E você, então, essas considerações finais é uma espécie assim, ó, de retomada do desenvolvimento. Uma reflexão mais profunda e geralmente você deixa algumas perguntas para frente. Porque nenhum assunto, por mais que você construa uma tese de doutorado, chega ao final, você não pode pensar que esgotou o assunto. Você tem que fazer considerações finais no sentido de permitir que outras pessoas continuem refletindo sobre aquilo. Porque se outra pessoa pegar a mesma experiência de você e quiser refletir, ela vai talvez ver mais outra parte. Que ela vai chegar e vai enxergar coisas que vocês não enxergaram. Por quê? Toda a pesquisa, toda a descrição, ela é datada. A realidade muda. Então, quando nós estivermos publicando o terceiro livro da Aristide, o que está no livro já está. Muitas coisas já estão alteradas. Então, a gente não pode pensar que o meu escrito ele será eterno. Ele tem, por exemplo, o Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, eu sei que é um livro clássico dele, mais de 60 obras que ele escreveu, Pedagogia do Oprimido, é o clássico. Você lê, por exemplo, o segundo capítulo, que é a questão da educação bancária, ele é aleatório. Por quê? Porque a escola formal, a escola capitalista não muda. Ela é a mesma de 500 anos atrás. Tu olha para aquele capítulo e diz assim, eu acho que Paulo Freire escreveu ontem. Entendeu? Mas não é assim com todo o conhecimento. Né? Que ele pega e analisa exatamente uma instituição extremamente conservadora, né? E comprometida com a questão hegemônica. Então, eu acho que fica claro, depois que vocês tiverem tudo isso aqui, essa parte aqui é super fácil. Aliás, está faltando mais uma coisa aqui. Vocês precisam, no texto de vocês, dizer as fontes. As fontes. A bibliografia. Mas isso é uma folha mais fácil. Bibliografia não mostra na sua aula. Conversa que é 4 folhas. A bibliografia, então, vocês vão ter uma introdução, 4 páginas de introdução, desenvolvimento, que aí tem que ter no mínimo 2 ou 4 subtítulos, considerações finais, que às vezes é 4, 5 e meio, no mínimo meia página, e a bibliografia, ela geralmente não conta entre as 4. Porque vocês vão usar, vocês não terão muita bibliografia, porque vocês vão usar, é uma experiência que não tem nada escrito, nada, pouca coisa escrita. Agora vocês podem usar algum autor, por exemplo, vocês podem usar, para escrever o texto de vocês podem se basear no texto que nós estudamos ontem, da reconstrução do processo da sistematização do primeiro livro. Vamos lá fazer o que tem que constar aqui. Se vocês usarem ali o artigo desses estudados ontem, tem que constar na bibliografia. Eu acho que tem uma questão também, nos textos da visita, costumam citar na introdução do texto uma frasezinha utilizada aos poucos. Então, às vezes, as frases bem soltas, né? Então, foi entre aspas, você sabe quem falou aquilo. Aí depois, tudo na projeção final do material, a gente fica desesperado, mas quem escreveu, aonde foi escrito. Então, assim, estudar é importantíssimo. Nós não ficar citando autores, para fundamentar a escrição,
eventualmente dou uma fala de algum autor, né, citar qual é a obra, quem é o autor, qual página, qual a edição do livro, que ajuda depois a gente a organizar essa discussão final com mais sentido, né, coisas mais referenciadas. Eu acho que nesse sentido, para facilitar, depois vai mudar muito nova no final a montagem do livro, é assim, vocês querem fazer uma citação de Paulo Freire, tá? Então vocês vão citar quando é mais de 3 linhas, separa do texto. Quando é até 3 linhas, deixa dentro do texto, entre aspas. Quando passa de 3 linhas, pode dar falar coisa, separa. Sempre coloca o autor, Freire em maiúsculo, vírgula, o ano do livro e a página. Fecha. Essa bibliografia publicada ali dentro, você vai já imediatamente colocar na bibliografia. E não por ordem da existência. Mas a sistematização é concepção de ciência. Então você não pode dizer assim, conforme Freire, não sei o quê. Porque as pessoas que vão ler vão dizer, a educação popular não é rigorosa. A educação popular e a sistematização é tão rigorosa quanto. Então, e quando você usa, então, qualquer, já imediatamente vai lá para a bibliografia e coloca. E olha, nunca ter preguiça quando a gente está fazendo o texto de ir olhar como é que está feito no texto. Eu até hoje, quando eu vou fazer essas coisas, eu vou lá, eu leio o livro e digo, como é que o cara fez aqui? Porque eu estou estúpida, porque os esquemas acadêmicos são um pouco chatos. Por exemplo, a citação, você tem que botar o sobrenome em letra maiúscula, o nome em minúscula, ponto, o título do livro, o estado, 2 pontos, a editora, vírgula, ônibus. Mas olha, os livros está tudo certinho. E o livro, quando ele é publicado, tem um rigor das editoras fantástico, né? Bom. Uma outra coisa também, quando a gente faz referência à pessoa, né, nesse caso, colocar um complexo de pessoas, Siglas. Os relatórios da revista é livro em siglas, sem dizer o que é. Eles queriam falar, eles não querem que a gente faça dependendo da pessoa, tal. Não, isso extremamente não tem. Mas assim, o que a gente pode, provavelmente vai se tornar uma publicação, a gente já passou por situações, da rede bem complicadas com relação a esse assunto de liberação de mar, inclusive alguns não puderam ser usados porque não tinham autorização de sair. Então, assim, muito bem lembrado disso agora, porque se vocês estão indo a campo, vão usar o mar, falar com as pessoas, vão tirar fotos, fazer filme, é sempre bem-vindo como depois, mas é sempre bem-vindo ter a biblioteca. Eu poderia encaminhar para vocês para ter o quê? Pois eu acho que tem esse conjunto de
tiver alguma ilustração que foi usada, um desenho, uma figura também, uma imagem importante que vocês acham, também já integrando, né? Fotos também é importante ter legenda, onde foi a foto e tal, e trazer elas impressas com boa qualidade para a impressão. Alta definição. Porque no geral também, o que acontece? A gente hoje em dia faz muito foto no celular. E quando a gente vai eventualmente tentar multiplicar, ela não tem resolução para ter ideia. Então também a gente tem que ir cuidando disso, na seleção da foto. Até para fazer no CD, né? Mas que tenha qualidade depois para impressão. Né? Porque senão também a gente não consegue usar a foto. Já aconteceu também. Eu queria voltar a essa questão da bibliografia e da forma como o texto vai ser escrito. Eu acredito que na perspectiva da análise, você tem aí no sumário um enredo, o desenvolvimento da experiência, da trajetória da experiência. Quando a gente vai partir para a análise, quando se remete à questão de uma bibliografia, eu fico sem entender, porque a descrição das experiências que a gente tem visto e feito, ela acaba sendo um pouco mais livre, a partir dos entendimentos que as organizações têm, que os movimentos têm do cenário, sem se ater a texto, jogo, construções. Eu particularmente prefiro fazer dessa forma, porque nós temos as nossas análises de conjuntura, nós temos, enfim. Então nós lemos a realidade e atuamos nessa realidade, entendemos a inter-relação que tem o local com as lutas mais globais. Eu acho que na medida que isso começa a ser colocado, pode ser que haja uma tendência para ter que se remeter a autores, né, para justificar, legitimar aquelas análises que nós estamos fazendo, porque a academia basicamente você não tem uma liberdade para descrever a partir das suas leituras aquilo que tu quer. Tem sempre et al, et al e et al. Entendeu? Então eu acho que por mais que seja importante que na medida que se sinta, né, a necessidade, que fique essa possibilidade. Mas particularmente eu acho que um texto, a partir das nossas análises, das nossas reflexões, enfim, mais livre dessa perspectiva mais acadêmica, ela não requer tanto chamar autores, porque nós estamos analisando e sistematizando uma prática diretamente. Por que a academia usa muito citações? Porque a maioria pesquisa em cima do que já está. A maioria faz uma pesquisa bibliográfica e não tanto da realidade. Então, vocês não. Agora, se necessário, não pode ficar enchendo. Puxa, não enche muito rápido. Mas, numa necessidade, um conceito de sistematização, uma palavra de Paulo, cara, mas não pode ser o tempo todo. A fonte principal com quem você está dialogando é a realidade. É o conhecimento que a verdade está especificando. Eu também. Não, só para aproveitar que eu também não tenho muita intimidade, nem para ver na explicação, nas coisas que ele colocou aí, não. Mas assim, uma pergunta que eu quis fazer, e talvez seja uma coisa que você ele falou que a gente faz nossas análises de conjuntura, a gente faz nossas coisas, isso é verdade. Agora, depois também a gente esquece que a gente faz nossas coisas. E aí, essa é a pergunta que eu queria fazer. Por exemplo, nós dizemos que a gente faz um seminário de análise de conjuntura, ou faz um encontro que vai ter junto para discutir essa questão da experiência. E aí depois eu posso, essa pergunta, né? Se eu devo identificar lá na bibliografia, fazer referência aos relatórios dessa atividade. Sim, na bibliografia
mestrado, de tese, de não sei o quê. Nós estamos relatando os sujeitos que estão lá, que é a Dona Maria de Sapé Cerué lá, né? E é essas pessoas que a gente tem que colocar. Não, de vez em quando a gente fica metido a chefe, escreve alguma coisa, nosso pedagógico sempre tem lá uma poesia ou um texto, ou um comentário nosso, a gente põe a gente lá. Rolando e tal. É isso que são nossos sujeitos. E eu acho que aí a gente fica repetindo muito autor. E um tempo atrás a gente não manda carta pedagógica mesmo, que a gente tinha uma menina que já estava fazendo mais sistematização, fez um trabalho de mestrado sobre a Recite lá em Minas, foi estudando, né? Às vezes ela mandava cartas sempre citando algum autor, e a gente às vezes brigava com ela, estudando. Gente, nós temos que aprender sistematizar, nós estamos aqui fazendo nossos relatórios. E aí a gente tentava chegar no consenso mesmo, né? E aí na hora que apresenta, conjuntura, coletivo, Minas Gerais, 2002, porque teve relatório. Adriana, é importante lá, porque a experiência do primeiro é uma experiência de campo, né? Da biografia. Mas teve um material para pesquisar. Como é que você faz pesquisa etnográfica, né? Porque as pesquisas etnográficas são relatórios de uma experiência real. Então, você cita na biografia aqueles autores que pode ser o Carrara, o próprio Paulo Freire, porque é a base do processo da proposta do livro. Né? E nós, é importante, eu acho que talvez, a coordenação do Talher, a coordenação do Estado, passar primeiro um resumo dessa proposta, porque a gente fica preocupado de chegar lá. Caiu lento, o barulho era A gente verde. fica preocupado de voltar lá no coletivo do Estado e as pessoas, ver se aqui, a gente participou já de 2 dias de formação. A gente já tem aquela visão de que a gente vai fazer toda a sistematização do Estado, encaixar em uma coisa de novo, vai ser um livro de que tamanho? E um livro tão grande assim, quem vai ter saco para ler? Enquanto que, na verdade, a proposta da Recite, isso é uma resposta à sociedade que nós temos no projeto, né? Através de citações da experiência, da importância do projeto. Porque no nosso primeiro projeto, a gente já tinha a mídia querendo, uma mídia que tem que estar comprometida negativamente com esse projeto, de querer criar qualquer situação para fazer outra. E aí, como o nosso projeto também é uma formação com intencionalidade política e informadora, não é um projeto feminista. E aí a gente, por ter recurso público, a gente precisa dar resposta à sociedade. O que a gente passou 1 ano, 2 anos, liberados, e fizemos o quê? E aí, ter a importância que você falou, e dar uma noção qualitativa do que nós estamos fazendo na dimensão política, pedagógica, o que impactou, a gente precisa construir, só que a gente tem que ter a sensibilidade aqui, como você falou, não trazer dúvidas, mas não ser flexível em corrigir, porque é o que a gente trouxe, né? A gente trouxe porque teve um debate, a gente acaba não defender o que nós, e quanto que a gente tem que vir aqui aprender para nos corrigir depois no processo de ação e observação, a gente qualificar o debate com um propósito, que existe um propósito da publicação político, pedagógico, né, para responder essa sociedade. Porque a gente falou de liberado, né, e a rede que a gente articulou, ela tem que objetivo, e que ela efetivamente produzir. Aí a gente pode dar uma olhada no livro de etnografia, vamos fazer pesquisa, pode ler os textos ligados à pesquisa participativa, porque lá eles dão algumas orientações básicas de como abordar, como estruturar, porque a sistematização é mais uma questão técnica, mas toda a pesquisa, né, que tem no perfil, ela tem outros detalhes, desde como utilizar a fala, né, porque é tão importante citar um autor, é saber
só. uma pessoa, Demetrio. Eu acho assim que eu fico mais preocupado assim, o suporte talvez bibliográfico que a gente vai precisar, ele tem que vir na direção de nos ajudar para aquelas experiências que vão ter, organizar momentos de entrevistas ou de grupos focais, grupos, enfim, de resgate da história, da experiência, enfim. Os registros das falas são importantes. Eu acho que aí sim, melhor do que qualquer citação, são as falas que de fato expressam um ponto importante que a gente acha que deve manter. Agora, o apoio bibliográfico, eu acho que ele é muito mais necessário para nos dar elementos de trazer, né, do subterrâneo daquelas falas, né, essa expressão, o que de fato significa, o que está sendo significado, né, com aquelas falas, diante do contexto que a gente está escrevendo, né? Então, assim, eu acho que é muito mais um suporte, porque corre-se um risco, inclusive, da gente procurar, assim, tipo aquela fala, o que tem de meu no queixo do meu filho, ou seja, puxar toda hora, isso aí foi resíduo, porque muitas vezes, por mais que você diga lá, coloque, resíduo, que a lista que a pessoa assina está escrita resíduo, nem sempre os resultados ou parte das caminhadas vão ser atribuídos a resíduo. Eu acho que isso é muito corriqueiro a gente ver. A gente está lá, quando vai fazer os relatórios da gente, a PTA, a gente está lá todo dia, mas nem sempre isso é dito. Foi a organização. Então, o suporte como é que as falas exprimem o lugar que aquela pessoa está falando, né? O que ela quer dizer, como é que ela está explicando determinado fato, né? Explicando determinado fato. E eu acho que é esse suporte para a gente poder ler isso, e não a partir da nossa visão, que muitas vezes é tendenciosa, né? É urbana, enfim, no nosso caso trabalhamos com rural, né? Então há uma tendência muito forte da gente ler aquelas falas a partir do nosso prisma. Então acho que aí que é a grande dificuldade que eu vejo, é a gente conseguir fazer uma boa leitura, trazer o que lá no subterrâneo dessas falas estão, de fato, está sendo explicitado, a maneira de ver o mundo, de estar no mundo, se relacionar com o mundo, enfim, como Paulo Freire coloca. Isabel, só uma coisa que mostrou, que é assim, a história da experiência que a gente vai discutir, quando eu for discutir lá no Pará, que eu vou discutir lá no Pará, um debate que a gente, se for falar de experiência, a gente fala uma experiência que a gente, por exemplo, estamos e a gente participou e que no produto do relatório desse movimento a gente apareça. Porque se a gente às vezes acompanha o movimento, como você falou, né? Mas a gente foi lá, e essa experiência já existia. E no dia, os movimentos sociais estão caminhando cada vez mais para entender que a gente fica no pé dentro e pé fora, produzir seus relatos e tudo mais. Aí vai que esse movimento e aquela experiência um dia produza um material público e não aparece uma linha citando que a Recife esteve por lá. Aí vai ser contraditório, a gente tem um material público que fala que a gente fez parte, que a gente acompanhou, que a gente fez o movimento, e o dia que esse movimento for caminhar para fazer sua própria produção, não cite a gente. Como é que o cara diz que fez? Aí, porque assim, a gente tem que ir numa outra reunião, não é construir. Não dá. Agora, se você estava lá, se você, o movimento